E aí, vamos estudar a lição? Talvez surja uma pergunta na sua cabeça que seja a mesma pergunta que está exibida na lição de hoje, em pleno domingão. Qual é a pergunta que salta diante dos nossos olhos? Por que sacrifícios eram necessários? Gente, se Deus quer me perdoar, por que simplesmente não me perdoa? Por que sacrifícios de animais? Por que o sacrifício do cordeirinho? Nós só entendemos as coisas mediante o impacto. E olha, é necessário um impacto no ser humano para compreender o plano da redenção. E aí você observa quão impactante era o sacrifício de um cordeiro. Queria você um método pedagógico mais impactante do que este? Pegar um animal indefeso, pegar um animal inocente e saber que ele está morrendo pela tua culpa? Ei, tal impacto causava a impressão necessária para você entender por que o pecado é grave, porque tira a vida de um inocente que está morrendo no seu lugar. Resultado, os sacrifícios se tornavam métodos pedagógicos para o aprendizado quanto ao plano da redenção e, diga-se de passagem, impactantes métodos pedagógicos. E olha, na continuidade do conteúdo da lição de hoje, você percebe o texto saltando diante dos nossos olhos, que é o de Hebreus capítulo 9, verso 15. E o que nos dá a entender esse texto? Que a remissão das transgressões só podia ser realizada mediante os sacrifícios. E só para você ter uma ideia, ficar mais esperto do que você já é, no Antigo Oriente, eles faziam aliança tendo sacrifícios por testemunha. Vou fazer uma aliança contigo, você vai fazer uma aliança comigo. Essa aliança será firmada diante do costume de sacrificar um animal para validar tal aliança. Era costume lá do Oriente Antigo. E quando você observa em Gênesis capítulo 15, a propósito, o texto citado pela lição, do verso 6 até o verso 12, Gênesis 15, você entende que Deus fez uma aliança com Abraão. O sacrifício foi realizado, as partes ali do animal sacrificado estavam ali separadas, e a Bíblia diz que Deus caminhou, que Deus andou por entre as partes do animal sacrificado. Ei, por que Deus fez isso? Para mostrar para Abraão o quão comprometido ele estava para a execução da parte dele da aliança, e que ele de fato iria cumprir tudo aquilo que ele havia prometido, e o sacrifício era uma testemunha acerca disso. E olha, quando você olha Hebreus capítulo 9, verso 22, lá fica tudo muito mais claro, quando Paulo, o provável autor de Hebreus, nos coloca de modo explícito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado exige a morte, o sangue é símbolo da vida. Então, você derrama o sangue porque você está pagando o preço do seu pecado. Mas a vida não é a sua vida, é a vida do Cordeiro e mais tarde a vida de Jesus. Se não houvesse sacrifícios, se simplesmente ele pudesse dizer assim: gente, houve a transgressão da lei, então não tem problema não, ninguém morre, não tem derramamento de sangue, não vamos fazer nada disso não. Então, a transgressão da lei seria algo banal. Se não há implicação de morte como consequência, significa que transgredir a lei não é algo tão grave assim. Afinal, você pode transgredir e a vida continua como era antes. A lei de Deus não tem a menor importância. Se não houvesse sacrifício, se não houvesse derramamento de sangue, se não houvesse morte, a lei seria considerada muito banal. E aí, o que você percebe? Que o sacrifício de Jesus trouxe duas coisas em evidência. Número 1, defendeu a santidade da lei. A santidade da lei é algo tão importante que por causa da transgressão dela, Jesus morreu. Percebe isso? E a segunda coisa é que ele, através deste sacrifício, salvou todos os transgressores da lei que a ele se achegam pedindo perdão, graça e misericórdia. O sacrifício de Cristo mostrou que a lei de fato não é algo que devemos desprezar, suas consequências por transgressão são trágicas,
e que a morte do Filho de Deus, por conta das transgressões desta lei, traz-nos a ideia, o fato inequívoco de que somos muito amados e os nossos pecados foram pagos com sangue, mas não o meu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este sangue pode tornar você mais alvo que a neve. Ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlata, poderão se transformar alvos como a neve. Seja lavado pelo sangue de Jesus agora. Abre esse coração, vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, porque em Cristo Jesus e através de seu sacrifício temos os nossos pecados perdoados e somos novas criaturas em nome de Cristo. Amém.